Para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, psicólogo clínico, também treino a questão de empresas, também coach integral sistêmico, né, unir a razão e a emoção em um único objetivo para que você possa realmente ter um direcionamento em todas as áreas da sua vida, e também analista de perfil comportamental. Então, nessa noite, o filme é o WALL, né, antes do Mickey. Então a gente sabe, né, o Walt Disney, né, que é o personagem desse filme, a história dele, que é muito interessante. Ele passa por muitas dificuldades, eu digo muitas dificuldades de fato, até chegar realmente a uma visibilidade, a um sucesso, a uma ascensão na vida dele. Então é fundamental que a gente possa, na nossa vida, nos projetos que a gente tem em vista, que a gente possa realmente acreditar. Eu acho que o aprendizado maior desse filme é a gente acreditar nos nossos sonhos, nos nossos projetos, nos nossos objetivos, que a gente possa realmente, de fato, encarar os possíveis erros, as possíveis falências, que foi o caso do Walt, né, o Walt Disney. Ele faliu várias vezes, ele errou muitas vezes, ele passou fome, e mesmo depois de tudo isso, ele conseguiu realmente vencer, ele conseguiu ter uma ascensão naquilo que ele escolheu, que foi a questão, né, da arte, da questão dos desenhos, né, que ele conseguiu desenhos animados, né, a princípio, mas ele teve várias funções, né, profissões, até chegar ao ponto de se firmar nessa profissão de fato, né, que de fato ele foi um empreendedor. Ele foi empreendedor. Então, depois de ter sido rejeitado várias vezes, ele continuou acreditando no sonho dele. Assim, é bem interessante a questão da história, né, de Walt Disney. Ele já com 7 anos de idade, ele já tinha alguns rascunhos, né, de desenhos. E é interessante que o pai dele não aceitava muito o jeito dele, porque eles, uma época na fase deles, né, eles foram morar na fazenda. Então o Walt, ele desenhava, né, nos celeiros, né, ali, e o pai perguntava: o que você está fazendo aí? E ele novamente desenhando. Então, na concepção do pai, aquele estilo, né, aquilo que ele gostava, não ia levar a lugar nenhum, né? Viver de arte, né, viver de arte hoje já é difícil, né, é desafiador. Imagine há anos atrás o quanto já realmente era desafiador, né? Se imagine hoje, imagine há anos atrás. Então ele vivenciou tudo isso, e tinha o irmão dele, que era mais próximo, incentivava, né, todo esse talento dele. Ele conversava com os animais, com os porcos, e o pai olhando tudo isso e um pouco insatisfeito com isso, que ele não via, ele não queria isso para o filho. Então, baseado nisso, ele foi, né, o incentivo do irmão, e ele cada vez mais, a cada dia, acreditando no seu talento. Então, com 7 anos tinha esse manuscrito. Aí tinha a questão também, porque assim, a questão do pai não aceitar, é bem interessante a gente trazer isso, porque o jeito dele diferente de ser, a gente, algumas pessoas que são pais, ele pode ver as crianças de um jeito diferente de se comportar, e às vezes você está com um talento na sua casa, na sua família, sendo seu filho, e você nem se dá conta. Dentro da história de Walt Disney,
né? E aí, como eu estava falando em relação a alguns pais, às vezes vê o filho, né, de um comportamento diferente e às vezes até julga, até às vezes critica, às vezes faz como o pai, né, do Walt Disney, critica e poderia, de uma certa forma, poldar esse talento que o Walt Disney tinha na época. Muita criatividade, desenhava muito, desenhava nas paredes, no celeiro. Então, às vezes a gente não entende, né, esses filhos, esse comportamento, achando que é algo que é anormal. E no caso do pai dele, não iria ter um futuro. Não só ele, Odilon, seja bem-vindo, não só ele, mas algumas pessoas, o tio, né, o tio, que era o irmão do pai de Walt, né, Walt Disney, então tinha a mesma concepção. Então, assim, nessa trajetória, o que acontecia? Ele, com 13 anos, ele quis se enveredar para a questão de ser ator. Ele até fez umas 2 peças, se eu não me engano, e com o personagem Charlie Chaplin. Então, assim, só que não deu muito certo. A partir disso, ele foi para a questão de cinema, né? Aquela parte que aquelas pessoas que botam o filme para rodar, né? E aí, a partir disso que ele viu aquilo, viu o filme ali, ele se encantou com esse mundo. E com essa inspiração que ele teve, ele quis seguir isso, quis fazer isso, né, acontecer de alguma forma. Ele percebeu que os desenhos dele, no caso, poderia se tornar algo, né, proveitoso, né, que mais pessoas conhecessem. E aí, a partir disso, a Cris chegou aqui. Olá, Cris. Oi. Eu sou igual ao Disney. Você é igual ao Disney? Sou igual. Assim, ó. Eu e ele somos assim, ó. A trajetória, a jornada, a inspiração, o ser visionário. Eu estou pensando seriamente, futuramente, em escrever meu livro, meu próprio livro. Por isso que você falou, eu sou o Walt Disney, né? Eu sou o Walt Disney, de persistência, porque foi o que eu aprendi no filme, entre uma das mensagens, né, do filme, mas eu me enxerguei... Os 2 últimos filmes eu me enxerguei muito, né? O filme anterior, que foi A Criatura Persistente, e esse que o Walt Disney, ele realmente é um cara que gostava de dar murro em pontas de faca. Ele se prejudicava. Eu sou a Cris Henriques, jornalista empresária, estudante de Direito, estudante da vida, um bocado de coisa, mas enfim, em uma só. Né? O Walt Disney, ele tem um cara de personagem, eu tenho um bocado de história para contar. Assim, a ideia do circuito foi trazer algo que todo mundo, né, já é do seu dia a dia, é o filme, todo mundo gosta de assistir filme, né, e ver a questão do cotidiano, né, lá, a situação do filme e trazer algo de aprendizado para a sua vida, né, no mínimo 3 aprendizados. Então, a cada semana tem um filme, você faz a relação de aprendizado, você assiste o filme, vai vendo os pontos, faz a relação dos aprendizados e traz para a sua vida. Aí você pensa como você pode trazer para a sua vida em termos práticos, né? Porque conhecimento sem prática, ele vira teia de aranha, eu costumo dizer isso. E então aí passa pelo tempo e você não usufrui desse aprendizado. Então o filme é um elemento, né, lúdico, que todo mundo tem acesso, e trazendo, né, e esse momento aqui de trocar, né, aprendizados. Você que está assistindo, você pode também participar ao vivo. Hoje nós vamos chamar a gente. Tem até uma passagem do filme que diz isso, né? A gente toma as topadas, servem para nos ensinar, né, a nos despertarmos para a realidade que nós estamos vivendo ali naquele momento. Tem um momento, né, que
Eu não sei se ele fala ou dá essa impressão. E de fato é o que acontece no filme, né? Ele fala assim, os sonhos sonhos não são realizados sem fracasso. Verdade. E, sem fracassos e com muita esperança. Você precisa ter muita esperança e saber que muitos fracassos existem. Você tem que ter persistência, você tem que acreditar no seu sonho, porque você tem que ter aquele gás, você tem que ter pessoas que chegam próximos a você, como ele encontrou, né? O perfil do grupo, que acompanhou ele até trilhou o caminho junto com ele, até um determinado ponto, mas depois, claro, né? A necessidade falou mais alto e alguns se perderam no caminho, mas é a coisa da vida, né? Errar é humano, falhar é um caminho, né? Nem sempre porque você está falhando é que você não vai chegar lá. Você vai chegar lá sim. A falha é só para te dar aquele up e dizer assim, peraí, deixa eu sentar e planejar, porque tudo tem que ser com planejamento. Você vai de peito aberto, você toma na cara, você tem que ter um planejamento. Senta, procura ver. Esse filme, ele é muito ligado para as pessoas que querem empreender. Sabe? Esse filme, ele é muito... Ele dá uma despertise de você dizer assim, olha, eu não posso, é como eu falei daquela vez, eu não posso abrir um negócio sem conhecer ele. Ou alguém que me dê um suporte de conhecimento para me ajudar a trilhar aquele caminho ali. Sonhar é importante, mas projetar precisa de estudo. Precisa realmente de estudo, porque senão você vai fazer como ele. Perdeu personagem no caminho, perdeu os direitos autorais, tomou muito prejuízo, né? Se afastou de pessoas que antes acreditavam nele, depois prejugou ele como se fosse uma pessoa errada. Na verdade, não foi. O erro dele foi ele ser inocente, acreditar muito em palavras, né? O pai de minha filha dizia que as palavras o vento leva. O importante é estar tudo no papel. Acho que foi por isso que eu fiz direito. Assim, eu achei interessante que no início, né, ele conheceu uma pessoa que estava do mesmo nível profissional de desenho, né, de desenhar, e ele chamou esse colega para iniciar, né, a nova empresa. E aí esse amigo dele falou, eu não entendo nada de negócio. E ele falou assim, eu também não entendo. Aí ele falou assim, vamos aprender. Então, nesse lance assim, apesar de ele não saber, mas assim, essa abertura para que ele aprenda, né? Não, eu não sei, você não sabe, mas vamos aprender. Então, a gente também estar aberto para poder, nas situações da nossa vida, vai ter momentos, vamos dizer aqui, a pandemia agora, vai ter situações, novas conjunturas, novas configurações que você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender. Eu acho que apesar das perdas, né? Porque tivemos muitas percas e perdas também, mas eu acho que essa pandemia ensinou a gente, eu acho, não tenho certeza, essa pandemia deu uma grande lição de vida para muita gente e fez com que muita gente que estava vivendo no zona de conforto saísse dela, né? Não tinha ninguém seguro, não estava ninguém protegido, ninguém esperava esse rol, esse mar de problemas, de processos, de questões a serem resolvidas diariamente. Porque quando a gente pensa que a gente está tirando o pezinho dela, ela aí vem e nos afoga novamente e faz com que a gente recomece novamente. Inclusive, teve muitos... eu fiz um apelo aqui, na minha página, no meu perfil, de mercados que tivessem a oportunidade de ver uma coisa que talvez já não servisse para o dia seguinte para vender, mas que doasse, né? E teve um mercado aqui, ou na minha região onde eu moro, não vou dizer o nome, mas que abraçou a causa. E ele fez os pacotões de legumes, frutas, né, a R$2. Eu achei aquilo ali o máximo, o máximo. Ele abraçou a causa e o pessoal, graças a Deus, me acompanha e somos amigos e foi muito lindo. Quando eu cheguei lá, eu me emocionei.
Me emocionei. Eles fizeram assim 2 carrinhos com vários pacotões e cada pacote valendo R$ 2, tanto de frutas, de variedade de frutas, e não tava coisa para jogar fora, não. Sabe? Ele que abraçou a causa. Eu achei isso muito lindo. E deveriam outros mercados também fazerem a mesma coisa. É muito nobre, né? Você pensar no próximo. Como também a gente toma pancada. Essa semana ia ter essa discussão, né, de algumas intervenções aí de transportes. E aí eu cheguei, peguei, entrei no grupo que eu estava e avisei, gente, vocês antes de ir para a rua, observem, tomem cuidado. Aí teve um que disse assim, eu ando de Uber. Então o resto, Dani. Aí eu disse a ela, olha, é por isso que o Brasil está assim. Sabe por quê? Porque você tem uma visão micro. Eu digo logo, gente, pelo amor de Deus, eu sou muito sincera, eu sou muito automático. Eu disse, por isso que o país está assim. Tem pessoas como você que enxerga micro. Se enxergasse macro, poderia enxergar o seu próximo como um semelhante. Mas, infelizmente, né, a gente tem que lidar com pessoas desse porte. Assim, esse elemento, né, do aprender, vamos dizer assim, né, veio a pandemia e tal, e aí o que? Você tem que criar novas habilidades, né? No caso, na passagem que eu falei em relação do Walt Disney e o colega, ele tinha que criar uma nova habilidade ali, que era a questão de abrir um negócio, que ele nunca abriu, enfim. Então, assim, nessa situação hoje, na pandemia, você tem que criar também, vamos dizer assim, por exemplo, a questão da internet. Pode ser um veículo para você ganhar, ter um retorno financeiro. E aí você pode... É uma ferramenta hoje utilizada que cresceu muito, muito, gerou muito lucro, tanto para si próprio como para outras pessoas. Né? Então, tem muitas pessoas que estão tendo habilidades e oferecendo vários cursos. Então eu vejo o quê? Tem gente que nunca né, quis, né, se enveredar pela internet. E aí agora se vê obrigado, de um certo nível, em se lançar na internet. Então, é o momento agora de você aprender. Então, pode ser uma via, né? Aí, para você aprender, tem que sair um pouco dessa questão da zona de conforto. Então, assim, não fique refém ao conhecimento que você tem hoje. Não fique refém, porque esse conhecimento você pode se expandir. Você pode realmente ter essa coisa aprenda coisas novas. Porque o mundo está dinâmico. É preciso que você realmente aprenda algo novo. Então, assim, como você falou, a gente precisa estudar. A gente precisa estudar. Então, dentro dessa nova configuração, é preciso que você estude. É preciso que você busque outras informações, outros conhecimentos. Então, tem um olhar de leveza, como o Walt Disney ele teve, né? Você vê que a visão dele era sempre infantilizada, né? A visão dele era sempre de ele tinha aquela ideia de eu quero passar minha vida desenhando, não quero ser empregado de ninguém, porque eu quero trabalhar para mim mesmo, mas quero que outras pessoas exerçam várias funções, mas que me deixe com tempo para eu sonhar, né? Para que eu venha abrir minha mente para poder conseguir fazer a realização do sonho, que sempre foi reprimido, que é uma coisa que a gente também deve levar como aprendizado do filme. O pai dele sempre repreendia, até que o pai, a partir do momento que viu que não era mais capaz de chegar a tirar aquele filho, né, o filho do sonho, que primeiro ele repreendeu achando que era culpa da tia por ter dado um caderno de desenhos, né? Depois ele pegou e disse assim, não, mas esse menino tinha que fazer um curso, um outro curso, uma coisa, não sei o quê. E ele sempre reclamava, esbravejava. Só que quando ele viu, teve uma passagem que ele estava desenhando as galinhas, você desenhou as galinhas de novo, não sei o quê. Aí depois ele fez, olha, se você quer fazer isso, você tem que fazer, quando você for fazer alguma coisa, procure fazer bem feito. Procure se dar o melhor. E foi aí que ele despertou para isso. Porque, na verdade, o ratinho, ele não existia. Ele não existia. O ratinho era uma imagem que ele trazia tipo assim, de uma criação de algo que já estava nascendo nele, né?
como ele se sentia, como ele se enxergava, tipo, ele foi no lixo, né? Então ele associou isso a um animal, né? A necessidade da busca. O ratinho apareceu no momento que ele estava desesperado desenhando, né? O ratinho estava também naquele desespero, naquela agonia de procurar algo para se alimentar. Então ele associou isso. Apareceu pela primeira vez no lixo. Ele estava ali na última, estava ali no fundo do poço. É isso. E ele trouxe com ele aquele ratinho, porque nós temos sempre no sonho um símbolo, e o dele era o rato. Tanto que depois o Mickey veio desse espírito dele. Você vê que no filme, quando ele fez o máximo de sucesso com o filme, ele viu o ratinho, que ele ficou desesperado, porque até então aquele rato era tudo para ele. Era o companheiro, era a parceria que ele tinha, né? A única representatividade que ele tinha, o símbolo que ele tinha de não estar só, não estar excluído totalmente. Né? Aí a gente tira um aprendizado. Quando, na verdade, o rato em si, ele é excluído da sociedade. Né? A gente tira um aprendizado. Qual é o aprendizado disso? Você pode estar na pior fase da sua vida. A pior, você nunca teve tão mal na sua vida. Mas nessa fase pode aparecer uma inspiração. No caso de Walt Disney, foi nesse momento que ele estava comendo no lixo. Ele estava aqui, o aluguel atrasado, ele saiu, a questão da empresa que ele estava com as pessoas também fechou, o dono não permitiu que ele entrasse, então ele já estava com dificuldade de comer. E nesse momento teve esse encontro, né, com esse ratinho, onde ficou, né, essa inspiração, e em um momento específico isso aflorou mais e deu a questão a vida, né, ao personagem, né, Mickey Mouse, que foi o que deu realmente a visibilidade em relação àquilo. Então, sempre fique atento, né? Talvez se você está achando que é a pior fase da sua vida, pode acontecer algo muito fabuloso nessa fase, né? E você pode aproveitar, né? Ter a melhor oportunidade da sua vida. Então isso. É uma coisa que a gente precisa eu tenho uma amiga que ela também é jornalista. Só que o que acontece? Ela, de uma dor muito grande que ela teve, ela começou a escrever. Muitas coisas que ela estava passando, ela começou a escrever. Só que ela escrevia não dela. Ela escrevia sempre, ela lendo uma outra pessoa que ela havia criado, né? E aí ela teve essa sensibilidade de passar para o papel e daí desencadeou vários outros livros. Já foi premiada na escola de letras, Assim, ela não tinha pretensão? Todas as vezes que a gente tiver uma necessidade de algo, a gente senta, escreve, busca um encontro consigo mesmo, né? Procura escutar o seu eu, né? Coloca uma boa música, procura relaxar, não se deixa se desesperar, né? Tem muitos casos aí que a gente está acompanhando nas redes que as pessoas estão entrando em crise, né? Às vezes a gente consegue controlar, né? Entra num desespero, chora, pronto, desabafa. Mas tem pessoas que não conseguem voltar para fora e não confiam em outras pessoas, como o erro do Walt Disney, que confiou demais, né? Em pessoas que ele não conhecia, e aí acabou quebrando a cara. Então o que acontece? Tem muita gente que se sente insegura e não consegue botar para fora a sua insegurança, não consegue se livrar da sua insegurança e fica puxando a trava e não se permite abraçar um sonho, não se permite ousar, porque outras pessoas ficam preocupadas com o que outras pessoas vão dizer, vão achar, né? E isso é ruim. A gente tem que meter as caras. Hoje, esses dias eu recebi umas notificações de Odilon, parabenizando o Odilon. E aí o que acontece? Fiquei admirada, né? Porque ele em meio a N coisas que ele andou passando, que a gente vinha acompanhando, né? Ele conseguiu passar mensagens belíssimas no canal dele. Então, assim, passagens da Bíblia, ele carrega aquilo ali e passa adiante. E aí, quem poderia imaginar, né? Um senhor
com todas as dificuldades da pandemia, né, com todos os medos, anseios, receios, ele conseguiu se desenvolver dentro de um canal. Então, eu acredito que todos nós devamos fazer isso. Eu não quero fazer um canal. Então, procure ver o que é que você sabe, o que você pode ensinar de melhor e passe isso para frente. As coisas boas a gente não deve guardar na gaveta, a gente tem que compartilhar. A gente tem que se ousar, tem que se atrever. Não assim, vai porque uma pessoa acha que isso aí não é legal, não vou fazer. Tem que fazer. O filme traz que todos os obstáculos, todos os problemas, todos os desafios nos fortalece. Né? Um dos aprendizados é nessa direção. E ele traz uma frase bem interessante. Você pode não perceber quando acontece, mas às vezes um tombo pode ser a melhor coisa do mundo para você. Então é essa concepção de pegar... Amanhã. Não? Sempre haverá o amanhã, né? Sim. Hoje você tenta, não consegue, aí chega amanhã, você está um pouco, até com a mente mais tranquila, né? Você tentou, não conseguiu. Aí, ao invés de você desistir, você relaxa, procure relaxar. Porque no dia seguinte, automaticamente, o seu fundo emocional pode procurar uma saída, pode te mostrar algo que você não estava enxergando. Então, você não se deve deixar por vencido. Não deve aceitar menos que você mereça. Não deve. Olha, eu quero muito isso, eu tenho que buscar isso. Sabe? E não chegar e... no primeiro fracasso, não dá pra mim não, isso não é pra mim, isso não é legal. Não pode. Sabe por quê? Hoje você não encontra ninguém para dizer assim, tá, vá lá, não, vá, você não encontra, né? Você encontra assim, eu avisei, olha, mas eu não quero falar não, mas eu avisei. Tem muita gente assim. Mas quando você consegue, a pessoa fala assim, é meu amigo! Sabe? Quantas pessoas já foram pro palco, desafinaram, fizeram horrores, depois se tornaram grandes artistas, e a família fala, aí ó, meu parente, meu irmão, então as pessoas estão mais preocupadas em ter razão do que apoiar, né? Com certeza. Infelizmente tem pessoas que seguem esse patamar. Eu acho que nós podemos abraçar os desafios, encarar os desafios e nos tornarmos pessoas extraordinárias. Né? Porque aquilo só termina quando você desiste. Se você não desistir, quem vai dar o tom, o ritmo, é você. Então você tem que ir na sua capacidade. Olha, eu estou indo aqui até você chegar no seu limite. Como eu vejo o limite, o céu, então, meu filho, até conseguir o degrau para chegar lá, eu estou aqui tentando. O filme também traz a questão do sentimento de decepção. Ele pode afogá-lo ou pode te moldá-lo. Em que sentido? Isso pode ser um recomeço para você. Né? Às vezes pode ser um recomeço de algo para você. Então, a escolha é sua. Né? Ou você se afogar nesse sentimento de decepção, ou você se moldar a essa nova, um recomeço para você. Então, disso você tem, né, diante desse sentimento, você vai, né, se moldando e fazendo, agindo de forma diferente no alvo do seu objetivo. Então, e trazendo mais, né, mais aprendizado do filme, o André fala assim, os impedimentos da grande maioria das vezes são internos. Um tombo pode ser um despertador. E, de fato, é o despertar. Às vezes todos nós temos um gatilho, André. Agora você tem que saber o que é que provoca o seu gatilho. E de que forma você vai conduzir esse start. Entendeu? Se é com a boa fé, se é na boa vontade. É isso que você tem que ver. Assim, o aprendizado que a gente tem, né, maior é a questão do acreditar nos nossos sonhos, né? Apesar... Tem um filme que eu quero que bote aqui. Tem um filme que eu não amo, mas vai brigar.
Outro ponto é a persistência, né? A persistência, que você precisa persistir, você precisa criar formas. Assim, o Walt Disney, ele, apesar da questão, né, do desenho, ele foi roteirista, ele foi uma série de coisas, ele até dirigir a questão da Cruz Vermelha, o carro, né, da Cruz Vermelha, ele dirigiu na França. Então, ele, assim, vendeu, não sei se não me engano, jornal. Então, assim, ele fez de tudo um pouco até realmente se estabelecer, né, nesse caminho, né? A criação dele maior... Pegar um negócio para comer, meu filho tá mesmo no... Tá ruim. Então, o negócio tá russo. A criação maior dele... Na feira tem a xepa. A criação dele foi o quê? A Disneylândia, né? Isso na década de 50, foi um projeto bem grande, e só foi, de fato, começou a ser construída na década de 50. E, de fato, acho que na década de 60 para 70. Né? A ideia aí só que ele faleceu na década de... Foi em 66 ele veio a falecer. Então, assim, existia um projeto de ter uma cidade... Mas foi de grande sucesso. Então, um dos aprendizados também do filme é você estar do lado de pessoas certas, né? Pessoas que podem incentivar, pessoas que podem contribuir com você. Então, dentro do filme, traz essa coisa ele traz muitos amigos para trabalhar junto com ele. Né? Apesar de alguns momentos difíceis dentro dessa caminhada, em alguns momentos ele não pôde pagar para essas pessoas. Então, assim, no momento difícil, foram a repetição, né, de eles começarem um projeto bem grande, vender o projeto deles de animação, e daqui a pouco vinha a falir, daqui a pouco dá um tempo e recomeça tudo de novo um tempo depois, e quando já estava quase para acontecer a mesma coisa, aí ele teve uma ideia, né, da agonia, né, Wilson? A pessoa fica te olhando assim na boca, fica na agonia. Ele fica assim, ó. Eu acho que ele tá falando... Eu não tô ouvindo não, mas eu acho que ele tá falando alto. Que ele fica, eu acho que ele fica nervoso. Veio a ideia do Mickey Mouse, que foi o que despontou a todo o empreendimento, né, do Walt Disney. Então, assim, é importante você estar com pessoas certas nessa caminhada. Dentro disso, tem uma frase bem interessante, que é assim: se você quer ir rápido, né, vá sozinho. Ai. Mas se você quiser ir longe, tá. Se você quiser ir longe, vá com pessoas, chame amigos, chame pessoas para ir junto com você. Então, dentro dessa jornada, o filme mostra isso também, para que você possa, de fato, né, tanto ajudar a impactar pessoas e tanto trazer pessoas junto com você. Então, ele sempre estava com a questão de amigos, né, pessoas realmente próximas. O irmão entrou nessa questão da empresa também, foi aonde ele assumiu a parte, talvez, mais das finanças, né, aonde teve um maior equilíbrio ali naquele momento. E dentro disso, também ele compartilhava oportunidades dentro desse aprendizado. Então, é importante que você não só se ajude, mas ajude as outras pessoas que estão ao seu redor. E o Walt Disney tinha essa mentalidade. Então, não é à toa que a questão o sucesso que ele teve, apesar de tudo que ele vivenciou, ele ter essa mentalidade, e isso fez com que ele realmente subisse mais degraus ali naquele momento. E também, outro aprendizado é a questão de você aprender com seus erros. Então, ele errou várias vezes, ele realmente teve que corrigir rotas na vida dele, passou maus bocados, mas conseguiu vencer. Então, aí vem a questão do acreditar em si também.
Precisa acreditar no seu talento, acreditar em você, e apesar disso, né, dessa circunstância que a gente vive, na dificuldade, a gente precisa ter a crença no talento que a gente tem e ir até o fim. No momento que você para de estudar, para também as oportunidades que aparecer na sua vida. Porque existe aquela frase que não existe sorte. Sorte seria o quê? Preparação junto com oportunidade. Então, quando você junta essas duas coisas, você tem sorte. Então, naquele momento, o Walt Disney teve essa mesma sacada, ele estava sempre à frente do seu tempo, ele estava sempre antenado do que estava acontecendo. Então, assim, é importante, por isso que o Walt Disney estava sempre à frente, porque ele estava sempre buscando coisas novas, experiências novas, conhecimentos novos. Ele trabalhou por um período, em uma certa fase, né, é como se fosse uma produtora, onde ele conseguiu aprender algumas coisas e ele conseguiu melhorar, criar uma técnica um pouco melhor na hora que ele foi despedido junto com os outros colegas de trabalho, que aí foi a partir desse momento que ele teve a ideia de criar uma nova empresa, no caso, um negócio. E aí se você perceber no filme, tem sempre essa coisa de ele estar sempre com ideias, trazendo coisas novas, e por isso, né, do sucesso dele, né, posterior. Então, é importante a gente estar antenado. Por exemplo, hoje, atualmente, por que ser antenado? Tem várias possibilidades que você pode ter hoje e aproveitar isso, né? Se você não estuda, você parou, eu vou esperar a pandemia passar para poder fazer alguma coisa, mover alguma coisa, estudar alguma coisa, e você para no tempo. Então, você para no tempo, você para a sua vida. Só que pode ser diferente, você pode aproveitar isso para poder pegar, aprender mais, aprender algo novo que até então você não aprendeu, e colocar em prática e ser um veículo de oportunidade financeira, ser um veículo de melhorar você como pessoa. Então, são formas de você encarar e enxergar aquilo. Então, quando você faz isso, aí você pode realmente dar um salto na sua vida, pode estar sempre à frente do seu tempo, como o Walt Disney foi. Ele sempre foi visionário. Então, esses aprendizados são importantes. Ele sempre alimentou, né, a paixão pelo que movia ele, era a paixão. Ele acreditava muito nas coisas. Os projetos dele davam certo, não é que não davam errado, não. O problema todo é que ele não tinha a expertise de negociações, ele não achava que as pessoas poderiam faltar com o caráter, né? Porque teve muita gente sem caráter, que se aproveitaram dele demais. As ideias dele, os trabalhos dele, eram todos positivos, eram todos que traziam retorno. Mas ele foi roubado diversas vezes pela inocência. Ele não tinha expertise e não tinha quem orientasse ele. E acabou fazendo com que ele entrasse em falência diversas vezes. Ficasse sempre no mal-estar financeiro, né? Então, tudo que a gente vai fazer, mesmo que seja um sonho, é como eu digo aqui, na mente tudo funciona perfeitamente. O problema todo é quando a gente tira do papel e leva para a prática. E é esse cuidado, é esse transporte, esse transportar, né, do desejo interno, quando a gente passa a externalizá-lo, a gente tem que ter esse cuidado, tem que procurar estudar bem, procurar estar prevenido, seguro, né? Buscar sempre um suporte técnico, pessoas que você não compreende, você não é obrigado a compreender, mas pessoas que venham a te orientar. Vai abrir alguma coisa, procura um contador, né? Porque precisa de registro, precisa de autorizações de várias outras coisas. Então você vai engatear num local que você não conhece. As pessoas vêm de lá e falam assim: não, pode abrir, vai lá, não sei o quê. E você depois quebra a cara. O prejuízo todo é seu, né? Aquela pessoa que te deu esse conselho de vai lá, pode abrir, ela não tem a certeza, ela não conhece.
ela não tateia sobre aquele assunto, e aí o que acontece? Sem eu saber, quebra-se a cara. Claro que você mesmo sabendo, você pode ter alguns mal-estares, né? Alguns problemas intercorrentes, até mesmo de tudo que a gente vem passando, né, na nossa realidade agora, né? Tipo, um exemplo, eu tenho um sonho de ter uma boate, aí vou abrir uma boate. Ninguém vai, né? Estamos vivendo em restrições. Então, tem os prós e tem os contras. É temporário, com fé em Jesus, sim. Mas a gente tem que ter esse cuidado de lidar ou de investir em algo que a gente não conhece de fato, que a gente não tem experiência de fato, e que a gente tem que ver o mundo. Vai estudar o seu campo, a necessidade do local onde você quer abrir, de fato. Você também, um lado, Cris, não tem medo da concorrência, porque aqui na frente tem um. Não, porque você tem que acreditar no seu sonho e você tem que fazer o diferencial. Né? Abre-se N empresas, mas cada uma traz uma ideia, uma história, né? E aí é isso que vai trazer fazer com que os seus clientes eles se tornem amigos, colaboradores, que é isso que o filme também pede, né? Tratar o seu cliente como uma pessoa próxima. No marketing a gente faz o quê? Liga para um cliente e fala, olha, aqui no sistema, olha, você nunca mais apareceu, teve algum problema? Você só não bota, posso te ajudar. Não faz isso não, porque isso é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Porque a pessoa engloba isso como uma coisa macro e fala assim, não, realmente, minha mãe morreu, estou passando por um problema financeiro muito grande, não sei o quê. Ela leva para um outro lado. Então, para você não fugir do seu patamar, você faz o quê? Olha, podemos conversar, quando você tiver um tempinho, dê uma passadinha aqui na loja, vamos procurar ver o que a gente pode resolver, né? Ou então adquirir alguns brindes. Aí eu olhei aqui, como você já é um cliente antigo, nós estamos com o seu aqui guardado. Tudo para atrair o seu cliente. Está sendo falso com ele? Não, você está sendo verdadeiro com você e com ele. Você está sendo verdadeiro, leal com o seu projeto e está sendo verdadeiro e leal com o seu cliente. Porque sem ele, o seu projeto vai por água abaixo. Então você tem que ter jogo de cintura. Você tem que trabalhar muito no marketing. Você tem que criar, inovar, ousar. Não pode chegar, não, porque tem o meu vizinho aqui abriu a mesma coisa que eu. Vai me quebrar. Quebra não, filho. Qual é a mensagem final? Qual é a mensagem final, Cris, que você tem para as pessoas da live, para a gente poder fortalecer essa mensagem final? Fé em Deus eu sempre coloco, mas assim, seja amigo daquele que ajuda a pagar suas contas. Seja solidário ao seu cliente, né? Porque hoje ele está com um dinheirinho no bolso, amanhã ele pode não ter, e você pode dividir no seu cartão, pode criar dispositivos e fazer com que ele volte para sua loja. Simpatia. Acreditar em você primeiro, depois no seu projeto. E se você não tiver fé em você, ninguém vai ter. Se você não for seu cartão de visita, ninguém vai comprar o seu negócio. Você não vai poder vender seu negócio. Segundo, estude. Para tudo, por mais chato que seja, estude. Eu sempre estou falando com o Whindersson aqui. O Whindersson, eu tenho aula hoje. O Whindersson, eu estou fazendo um curso assim. O Whindersson, tem um curso aqui legal que eu acho que vai aproveitar. Você dá para aproveitar. Boto ele também. Não sei nem se ele está fazendo, mas eu faço. Então, assim, é importante, porque hoje o seu mercado, né, o seu projeto exige uma coisa. Amanhã ele pode exigir aquela outra coisa que você hoje ignorou. Então, esteja um passo à frente. Esteja preparado. Não é? Ninguém está seguro em nada. Então, esteja preparado. Outra coisa, se reinvente. Procure, não fique na mesmice. Estou fazendo sucesso, então aqui tá bom. Time que tá bom não mexe. Mentira. Time que tá bom, mexe sim. Porque senão cria comodismo demais. Já viu aquela presença de espírito que tem nas empresas grandes? Você chega lá, entra e vê o quadro do funcionário do mês. Ele pode ser maravilhoso todos os meses. Ele nunca todos os meses vai estar com o quadro pendurado. Porque a própria empresa vai dar oportunidade a outro.
para tirar aquele que está se dando bem direto da zona de conforto. Para mostrar para ele que ele é capaz, ou que tem alguém capaz tanto quanto ele. Isso é jogada de marketing. Então, tudo isso aí, a gente tem que estar... A vida da gente, os sonhos da gente, os ideais, os objetivos, tem que ser igual a jogo de xadrez. Não sei quem joga xadrez aqui, mas a vida da gente é ter a persistência, a fé de que a gente vai pular aquela casinha para poder conquistar a rainha, trazer a rainha para o nosso lado. A gente tem que fazer um jogo de xadrez. Repare que as pessoas que jogam esse tipo de jogo são pessoas que são focadas. Elas estudam, elas observam o jogo. Elas não vão nem por emoção, nem por afobação. Ai, não. Elas sentam, olham, observam aquilo. Você tem que ter uma paciência de Jó. Observa, seja paciente com o seu projeto. Não está dando certo hoje, pode dar certo amanhã. Você tem que criar várias tentativas, sucessões de tentativas. Persistência, coragem também, visão também, foco é o mais importante, porque vai ter N processos que vai querer desfocar você do seu projeto. E você tem que focar. As pessoas vão dizer que está legal, tem pessoas que vão dizer que está ruim, tem pessoas que vão dizer que você está errando, tem pessoas que estão dizendo que você está jogando dinheiro fora. Se você acreditar em você, se você tiver foco, se você for persistente, se você fizer o seu jogo de xadrez, sentar e observar, procurar saber onde é que está a deficiência do seu jogo, aonde é que você está abrindo brecha para que o outro venha e leve a sua peça, aí você vai saber lidar com todas as deficiências, dificuldades que você encontrar no mercado. Seja no mercado do seu sonho, do seu trabalho, da sua empresa, na sua vida também, na sua vida familiar também. Né? A gente faz aquele jardim lindo, maravilhoso, aí o vizinho fica de olho, cresce o olho, cresce, mas não sabe qual foi a dificuldade que você teve, que aquela grama nunca foi tão linda assim, nunca foi tão esverdeada assim. Uma hora a grama seca, uma hora ela precisa de uma adubagem, uma terra diferente. Então, tudo isso você tem que estudar, sentar, observar, ter o foco, aprender, buscar informações ao máximo, sabe? Não é só... E outra coisa, ter respeito por você. Chegar assim e dizer assim, poxa, velho, tentei, não é... Acho que isso aí não dá pra mim. Ter a coragem, como nossa amiga falou, de chegar e saber que a hora também de jogar a toalha é aquela. Você ser nobre com você mesmo. Assim, eu achei interessante que ele fala, o Walt Disney, né? Ele fala assim, eu deveria ter começado antes, porque essas grandes empresas, né, de estúdio, elas já estão lá na frente. E ele fica insatisfeito, né, por não ter começado antes, mas ele estava no momento certo, na hora certa, porque ele estava persistindo, ele continuou na caminhada dele. Então, o meu aprendizado final para vocês é que você está se você está persistindo, se você está continuando na sua jornada, você está olhando para frente, você está sendo visionária, você está realmente tendo coragem, visão, você está no momento certo, não olha para o lado comparando com as outras pessoas, tá? Você pode até olhar para o lado no intuito até de ver, né, o que pode estar funcionando e você pode implementar, mas não como comparação, porque você tem seu tempo, tem seu aprendizado, tem a sua visão, né, que demore talvez, dependendo da situação, 2 anos, 3 anos, enfim, o outro já conseguiu em meses, ok, foi ele, agora, né, você caminhando, você pode chegar, é importante que você chegue e respeite, né, o seu tempo, né, tanto de aprendizado da sua caminhada. Se você continuar, você vai conseguir. Então, é isso que eu trago desse filme, e aí está tudo novo de novo, né, a camisa da Cris. E aí o que? A gente traz também a questão que as dificuldades, os problemas, os desafios nos fortalece, que é um desaprendizado. Então faz parte e realmente
é uma coisa, e você também sonhe mais, sonhe sempre, que isso é importante para que a gente possa, a gente primeiro tem que enxergar acontecendo primeiro, para depois acontecer de fato, né? Essa é a visão que a gente precisa ter. Então, e aí aproveitando, né? Aproveitando o momento, né? Você que não está inscrito no canal Whitson Moraes Coach, vá lá, se inscreve, assista, tem muito material bom, autorresponsabilidade, acredite em você. E tem na próxima quarta, até amanhã eu vou decidir esse filme. Tinha um filme que eu quero falar é O Pequeno Príncipe, que é um grande livro, uma grande lição de vida, e agora já tem um filme. Está disponível no Netflix, não sei no YouTube, mas está disponível no Netflix. Então, gratidão, né? Gratidão, Cris, por mais uma vez estar aqui com a gente, né? Gratidão, parabéns a todos, gratidão também a todos, e que seja uma semana abençoada, cheia de coisas boas para a gente, e que a gente possa cada vez mais ter uma visão positiva. Com certeza, com a visão positiva, o mundo fica mais positivo, e que a gente possa realmente realizar mais e poder, né, compartilhar o melhor para as pessoas que estão próximas, com certeza. Então, gratidão, até a próxima. Tchau, tchau, Cris. Tchau, tchau a todos. Tudo novo de novo! É tudo novo de novo!